Nesta fábrica, este técnico realiza uma inspeção de uma peça pelo método de ensaio por ultrassom para a detecção de defeitos internos. Nesta companhia aérea, este homem inspeciona os componentes da asa de uma aeronave usando o ensaio visual para a verificação da condição dos componentes. Nesta indústria petroquímica, este inspetor realiza um ensaio de análise de vibrações para monitoramento do funcionamento de um motor. Todas estas atividades possuem um ponto em comum. Todos estão realizando ensaios não destrutivos com finalidade de avaliar a qualidade dos componentes industriais utilizados. Você poderia imaginar estas instalações industriais e máquinas apresentando defeitos ou um mau desempenho? Isto seria possível não fossem a qualidade do projeto mecânico, dos materiais envolvidos, dos processos de fabricação e montagem, inspeção e manutenção. Todo esse elevado grau de tecnologia foi desenvolvido e aplicado para um objetivo comum, que é assegurar e proteger a vida daqueles que dependem de alguma forma do bom funcionamento dessas máquinas, quer sejam nas indústrias automobilísticas, petróleo e petroquímica, geração de energia, inclusive nuclear, siderúrgica, naval e aeronáutica. Hoje, no mundo moderno, competitividade, qualidade e segurança são palavras-chave para o sucesso de qualquer empreendimento em todo o mundo. Esta revolução global teve como consequência direta a corrida por custos menores de produção e pressão da concorrência. Sendo assim, como garantir que os materiais, componentes e processos utilizados tenham a qualidade requerida? Como garantir a isenção de defeitos que possam comprometer o desempenho das peças? Como melhorar novos métodos e processos e testar novos projetos? As respostas para estas questões estão em grande parte na inspeção e, consequentemente, na aplicação dos ensaios não destrutivos. A inspeção por meio do ensaio visual é uma das mais antigas atividades nos setores industriais e é o primeiro ensaio não destrutivo aplicado em qualquer tipo de peça ou componente e está frequentemente associado a outros ensaios de materiais. Utilizando uma avançada tecnologia, hoje a inspeção visual é um importante recurso na verificação de alterações dimensionais, padrão de acabamento superficial e na observação de descontinuidades superficiais visuais em materiais e produtos em geral, tais como trincas, corrosão, deformações, alinhamentos, cavidades, porosidades, montagens de sistemas mecânicos e muitos outros. A inspeção de peças ou componentes que não permitem o acesso direto interno para sua verificação, a inspeção visual remota, utilizando microcâmeras de TV com alta resolução, ou fibras ópticas, são soluções simples e eficientes. Na aviação, o ensaio visual é a principal ferramenta para inspeção de componentes para verificação da sua condição de operação e manutenção. Não existe nenhum processo industrial em que a inspeção visual não esteja presente. Simplicidade de realização e baixo custo operacional são as características deste método. E quando o defeito superficial é muito pequeno, quase invisível aos nossos olhos, como iremos detectá-los? A detecção de pequenas descontinuidades superficiais difíceis de serem observadas a olho nu, tais como microfissuras ou trincas, poros superficiais de pequeno diâmetro, pode ser obtida pelos ensaios por líquido penetrante e partículas magnéticas. O método por líquidos penetrantes pode detectar defeitos abertos na superfície do material, sendo de fácil aplicação e avaliação dos resultados. O ensaio por partículas magnéticas pode detectar defeitos na superfície, como também aqueles abaixo da superfície denominados subsuperficiais, sendo um método muito fácil de ser automatizado, proporcionando grande velocidade na inspeção.
Os líquidos penetrantes e partículas magnéticas são métodos não destrutivos que podem ser aplicados desde em peças de pequeno porte, inclusive aquelas do tipo seriadas, até grandes estruturas. Um exemplo de aplicação em componentes seriados está nas indústrias automobilísticas, onde vários componentes de segurança, como sistemas para freios, componentes de direção, virabrequins e bielas, são, em alguns casos, 100% inspecionados. Aplicações em grandes peças com várias toneladas de peso também são comuns nas indústrias de geração de energia. Descontinuidades superficiais em soldas, forjados, fundidos e em laminados podem ser facilmente detectadas por estes métodos. O baixo custo de aplicação, boa sensibilidade, rapidez e facilidade são características dos ensaios por líquido penetrante e partículas magnéticas. Mas como iremos detectar defeitos que estão internamente no material, impossíveis de serem observados pelos métodos visual, líquido penetrante e por partículas magnéticas? Neste caso, a radiografia, a radioscopia e o ultrassom são poderosos métodos que podem detectar com alta sensibilidade descontinuidades com poucos milímetros de extensão internamente nos materiais. Usados nas indústrias de petróleo e petroquímica, automobilística, nuclear, alimentícia, farmacêutica e na geração de energia para inspeção principalmente de soldas e fundidos, e ainda na indústria bélica para inspeção de explosivos, armamento e mísseis, a radiografia e o ultrassom desempenham um papel importante na comprovação da qualidade das peças ou componentes em conformidade com os requisitos das normas, especificações e códigos de fabricação. Estes métodos de ensaio determinam com boa exatidão o tamanho das falhas encontradas. Usados também na qualificação de soldadores e operadores de soldagem, a radiografia, a radioscopia e o ultrassom proporcionam registros importantes para a documentação técnica da qualidade, permitindo registros em papel, filme ou na forma de arquivo eletrônico. A radioscopia e o ultrassom são métodos de ensaio que permitem alto grau de automação, onde, em certos casos, até a avaliação das descontinuidades pode ser feita por computador, automaticamente, sem a participação direta do operador. É o caso de peças pequenas de fabricação seriada, principalmente nas indústrias automotivas. A emissão de um ruído ou vibração acústica característica quando ocorre a ruptura de uma peça é um fenômeno muito comum em nosso cotidiano. A emissão acústica é um ensaio não destrutivo que aplicamos quando queremos analisar ou estudar o comportamento dinâmico de defeitos em vasos pressurizados ou em estruturas complexas sob tensão. O ensaio por emissão acústica permite a localização da falha captada por sensores instalados na estrutura ou no equipamento a ser monitorado. É o caso da monitoração de cilindros contendo gás sob pressão para abastecimento de veículos automotivos, do teste hidrostático e pneumático em vasos de pressão, teste de fadiga, controle de processos de soldagem. Frequentemente nas indústrias, trabalhamos com muitos tipos diferentes de materiais. E como consequência disto, a caracterização e identificação de materiais desconhecidos às vezes se fazem necessárias. Técnicas não destrutivas de identificação de materiais, usando a alta tecnologia dos medidores nucleares, permitem realizar este ensaio na própria peça sem necessidade de retirar amostras e de forma instantânea. Esta imagem pode não revelar nada em especial para nossos olhos. Porém, esta mesma imagem, quando vista através das lentes de um sistema de termografia, podem revelar informações importantes que podem ajudar na investigação de falhas de operação, mau funcionamento de componentes em instalações e sistemas industriais. A inspeção termográfica é uma técnica não destrutiva que utiliza sistemas infravermelhos para medir temperaturas ou observar padrões diferenciais de distribuição de calor
propiciando informações relativas à condição operacional de um componente, equipamento ou processo. A termografia permite realizar medições sem contato físico com a instalação. Se variações das propriedades físico-químicas, elétricas e magnéticas de qualquer material condutor elétrico devam ser investigadas, o ensaio por correntes parasitas corresponde a um método que tem sido largamente aplicado nos mais variados segmentos industriais ligados à fabricação e inspeção para a detecção de descontinuidades superficiais e subsuperficiais, estrutura interna dos materiais, erros devido a tratamento térmico, espessura de camadas não condutoras aplicados sobre material condutor elétrico, falta de homogeneidade metalúrgica em ligas metálicas. Além de uma vasta área de aplicações, o ensaio por correntes parasitas ainda oferece vantagens devido ao baixo custo operacional, possibilidade de automatização do processo de ensaio, principalmente de peças em movimento proveniente de fabricação seriada e até em altas temperaturas. Uma das ameaças mais comuns ao meio ambiente e de acidentes, seja industrial, doméstico ou público, são vazamentos de produtos perigosos, tais como líquidos ou gases inflamáveis, ácidos ou produtos corrosivos e tantos outros, que quando armazenados em tanques ou recipientes com falhas estruturais, podem produzir vazamentos. Portanto, como medida preventiva, no sentido de evitar tais ocorrências, o ensaio de estanqueidade tem sido largamente empregado em testes de componentes pressurizados ou despressurizados, onde existe o risco de escape ou penetração de produtos comprometendo o sistema de contenção. O ensaio de estanqueidade assume uma importância muito grande quando se trata da proteção ao meio ambiente, onde a flora e fauna e ainda pessoas ou populações podem ser atingidas seriamente. Observem este motor funcionando. Um mecânico bem treinado é capaz de identificar defeitos de funcionamento apenas ouvindo o ruído emitido pelo motor. Porém, este método é muito dependente da sua experiência e conhecimento. Neste caso, o ensaio por análise de vibrações é um método muito valioso, pois a identificação das falhas no monitoramento de máquinas e motores é feita por medições eletrônicas das vibrações não percebidas por nossos ouvidos, eliminando assim a subjetividade do técnico. As máquinas em operação levam a desgastes internos e principalmente vibrações excessivas, que são agentes destrutivos que aumentam a ocorrência de falhas e, consequentemente, a perda de produtividade e aumento dos custos de manutenção. Essas vibrações, com o auxílio de sensores e instrumentos especiais, podem ser analisadas por meio do ensaio de análise de vibrações, uma poderosa ferramenta para manutenção, prevenção e diagnose de falhas. É um método de ensaio indispensável em indústrias onde a produção contínua depende fortemente do monitoramento, pontual, periódico e online, de máquinas de produção, motores e bombas. Na produção e prospecção de petróleo no Brasil, os ensaios não destrutivos têm sido uma ferramenta indispensável. E, neste sentido, para garantir a confiabilidade em suas operações de exploração, produção, refino e no transporte de produtos, tem empregado ensaios específicos e de alta tecnologia nos seus equipamentos, tanques, vasos de pressão e dutos, que estão sujeitos a diversos tipos de ataques do meio ambiente, como o processo corrosivo e o por fadiga. Entre estes, destacamos a utilização dos equipamentos para verificação da condição interna e externa dos dutos conhecidos como PIGs instrumentados, que percorrem o interior dos dutos, indicando as áreas das tubulações que apresentam riscos na operação. A técnica denominada ACFM, medição de campo produzido por corrente elétrica alternada, é usada para a detecção de trincas de fadiga em estruturas offshore, tanto na região submersa como na parte aérea. Testes realizados nos laboratórios da Petrobras Centes
mostraram a capacidade superior de detecção de descontinuidades pela técnica ACFM comparada com outras técnicas convencionais. Como vimos, todos os métodos de ensaios não destrutivos apresentados constituem ferramentas indispensáveis e de alta tecnologia destinados ao controle e garantia da qualidade, e devem estar presentes de forma constante e sistemática em todos os processos de fabricação, manutenção e montagem em vários segmentos industriais, assegurando assim a produtividade, qualidade e segurança do produto ou componente industrial. Considerados como processos especiais, os ensaios não destrutivos devem ser aplicados por técnicos altamente treinados, qualificados e certificados por organizações reconhecidas e credenciadas para esta finalidade. Todos os técnicos de ensaios não destrutivos devem trabalhar com procedimentos e instruções adequadas, com equipamentos verificados e calibrados, com padrões rastreáveis a entidades reconhecidas e com normas, códigos e critérios de aceitação perfeitamente definidos.